A quinta-feira tricolor tá movimentada. Eu tenho 6 notícias para trazer para você, tricolor. Nesse vídeo aqui tem novidades sobre a partida contra o Fortaleza, novidades sobre a partida contra o River Plate, novidades de bastidores do Fluminense, Fluminense ganhando dinheiro com um jogador que a gente nem lembra que passou aqui. Tem muita coisa para falar nesse vídeo aqui, então vem comigo. Muito obrigado pela sua audiência. Já te convido, claro, a assistir esse vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso clube de coração, tá certo? Vamos começar aqui pela primeira pauta, porque eu falei um pouquinho dela na live hoje de manhã, né? Eu estava um pouco até incomodado, um pouco revoltado com o assunto, que é o Fluminense, né? Não sei se vocês viram, trazendo agora a informação para vocês. O Fluminense postou nas suas redes sociais e no seu site oficial uma nota oficial contra a reserva e o CEO da reserva, o dono da empresa reserva, marca de roupa, porque o dono Rony alguma coisa, Meisler, alguma coisa assim, vascaíno, fez uma série de posts em suas redes sociais difamando o Fluminense, incomodado com a declaração do Mário Bittencourt lá no Seleção Sport TV, e ele falou uma série de bobagens, acusou o Fluminense de racismo, falou mentiras sobre o caso Pó de Arroz, e o Fluminense, claro, não deixou por baixo. Teve a nota oficial, o Fluminense prometeu entrar com medidas cabíveis contra ele, na verdade, a empresa não, né? Porque ele entrou, foi só ele, falou na pessoa física, no Instagram pessoal dele, né? Mas contra ele e contra a empresa, sim, o Fluminense rompeu suas ligações. Para quem não sabe, ou não lembra, ou não ficou sabendo, o Fluminense tinha uma espécie de parceria de algumas camisas casuais feitas pela reserva. Acabou isso, tá? E o Fluminense já mandou tirar do site. Na própria live de manhã, quando eu tava falando disso, eu cheguei a abrir para procurar, para mostrar as camisas, né, que eu tava comentando sobre isso. Já não estava mais no site da loja do Fluminense, já não conseguia achar. O Fluminense já tinha mandado tirar tudo, tá? Informação do Edgar Maciel Sá, que o Fluminense mandou retirar tudo dos sites, não quer mais nenhum vínculo com a reserva. E ele também traz a informação de que o Fluminense já tinha um novo acordo já prestes a ser assinado com a reserva, uma nova parceria, uma ampliação dos vínculos entre Fluminense e reserva. Negociações, completamente canceladas. O Fluminense diz que acredita que reserva não tem nada a agregar à marca do Fluminense. Foi isso que o Fluminense disse, em outras palavras, na nota oficial. E cortou completamente o vínculo com a empresa depois dessas declarações do CEO e ameaçou de processo. Disse que vai entrar na justiça e tomar as medidas cabíveis e utilizar o ganho de qualquer indenização para ajudar as causas, ONGs, que lutem contra o racismo no país, tá certo? Essa era a primeira notícia, vamos partir para a próxima, porque essa notícia aqui, sinceramente, quando eu ouvi, eu falei, cara, que isso? Eu nem lembrava que esse cara jogou no Fluminense. Mentira, eu lembrava sim, mas ele jogou tão pouquinho que eu não sei nem te dizer quais jogos ele jogou contra o Fluminense. Mas ele é um cara famoso, passou aqui, inclusive, pelo Fluminense na época do Fernando Diniz. Tô falando do Brenner, lembra dele? Passou no Fluminense em 2019, no ano seguinte foi pro São Paulo, né? Voltou pro São Paulo, que era o seu clube, voltou de empréstimo e se destacou muito nas mãos de Fernando Diniz. Depois foi negociado com o futebol dos Estados Unidos, enquanto estava lá até rolou um papo de que ele queria voltar ao Brasil e foi especulado no Fluminense, mas fato é que ele acabou de ser negociado em definitivo com a Udinese da Itália. E olha, por incrível que pareça, o Fluminense ganha um trocado com isso, tá? O mecanismo de solidariedade reserva 0,3% do valor da venda para o Fluminense, já que ele passou ali por um ano, entre 15 e 21 anos, né? Não chega a ser um ano, né? Passou alguns meses ali no Fluminense, nesse período de formação, né, entre 15 e 21 anos, então o Fluminense ganha um valor, tá? A negociação total, tô olhando aqui a colinha, a negociação total foi de 10 milhões de dólares, tá? Ele foi vendido por 10 milhões de dólares para o Udinese, o Fluminense ganha 0,3%, o que dá aí 30 mil dólares, 150 mil reais. Para um clube de futebol não é nada, né? Mas para mim é muito. Se o Fluminense quiser mandar para mim, inclusive, esse Pix, brincadeiras à parte, né? 150 mil reais aí caindo na conta do Fluminense, para um clube de futebol, nada, mas importante, né? Melhor do que ganhar zero, melhor do que perder, melhor do que chegar uma notificação judicial de que o Fluminense tem que pagar alguma coisa, né? Pelo menos ganhou aí, 150 mil reais pela passagem do Brenner no Fluminense em 2019, que acabou não deixando saudade, jogou muito pouco, né? Atuou muito poucas vezes com a camisa tricolor, tá certo? Quero falar agora também sobre Fluminense e River Plate. Está chegando a hora, terça-feira, no Maracanã, de enfrentar o River. Gravei no vídeo mais cedo falando sobre a parcial de ingressos vendidos e fiz, né, no vídeo alguns questionamentos. 52 mil ingressos, mas já não tem mais nada para vender quando você abre lá o site para comprar, já não tem mais nenhum setor, nenhum ingresso disponível. Que isso? Como assim? O Maracanã não tem capacidade para 78 mil pessoas? Não liberam 70 mil? Por que não tem mais?
O Edgar Maciel Sá também trouxe informação sobre isso, tá? Ele que é do GE, traz a informação de que o Fluminense está tentando a liberação do setor norte inferior para a nossa torcida. O que acontece? O Maracanã, ele é dividido em portões, né? O setor sul, eu falo mais do sul porque é o que eu conheço. O setor sul é o setor da torcida do Fluminense. O setor sul tem portão B e C, e o norte, se eu não me engano, é E e F, tá? Então, eu não sei se eu vou falar o nome dos portões certinho, mas, salvo engano, o F é onde a torcida visitante entra, que é o lado que fica mais perto da leste. Na verdade, não, esse é o E. Porque é D, leste, E, F e a oeste eu sei que é A. Então é o portão E, tá? É onde entram as torcidas visitantes em jogos do Fluminense. Eles vêm ali pelo portão E e a torcida do Fluminense entra no F, que é lá do lado da oeste. O que acontece? Tem essa divisão e aí eles separam o setor norte para ter uma carga dos visitantes. Só que a gente sabe que o Maracanã tem inferior e superior, e o visitante fica somente na superior. Só que a gente vê em diversos jogos, é porque não acontece sempre de lotar a norte toda para ficar assim, mas na despedida do Fred deu para ver. Ficou um pedaço ali abaixo, né, vazio, sem ninguém, porque os órgãos de segurança não liberam. E o Edgar Maciel de Sá traz a informação de que a carga desse jogo, né, a carga que já foi toda vendida desse jogo, não contabilizava esse setor ali, né, portão E, norte inferior, não está à venda, não está liberado. Mas, segundo ele, o Fluminense está correndo atrás disso e está querendo buscar, sim, essa liberação para botar mais ingressos à venda para a sua torcida. Ele só põe aqui dois contrapontos, né, duas questões aí que atrapalham. Vai depender de quantos torcedores o River trouxer. Se tiver muito lotado o setor do River, a tendência é que não libere esse setor norte inferior para nós. E também vai depender da liberação dos órgãos de segurança, que a gente já conhece, né? Vai ser difícil pra caramba de conseguir, porque esses caras não gostam, né? Não gostam de ver o estádio do Fluminense lotado. Enfim, fica esse registro. É possível, tá, que abra, mas até pelo tom ali que ele coloca as informações, e aí esse é um palpite meu, tá? Acho muito difícil que abra esse setor ali, portão E, norte inferior, para a partida contra o River Plate, o que é uma pena, né? Que a gente não consegue ter o estádio abarrotado. Enfim, já fiz duras críticas sobre isso na live de hoje cedo. É inacreditável, o Maracanã foi construído para isso. A gente sabe que o Maracanã, né, desde os princípios, foi construído para a Copa do Mundo, para essa final, beleza, mas a gente sabia, né, que o Maracanã, depois disso, ia ser utilizado pelos clubes e não tem uma logística para você poder botar a torcida visitante sem perder torcida mandante. A gente necessariamente tem que abrir mão de público mandante, porque não pode colocar naquele pedaço, que é um pedaço grande, significativo, de assentos, né? A gente sabe que o setor sul e o norte é igual, né? Tem cerca de 20 mil espectadores de capacidade. Você pega ali quase metade, você bota ali, vai dividir por 4 aquele setor ali, dá uns 2 mil, 3 mil ingressos mais ou menos. Não, 3 mil seria que fosse 10. Ó, já eu errando a matemática aqui. Enfim, é mais ou menos ali uns 5 mil ingressos, tá? Então, uma pena, né? Uma pena a gente perder tanto ingresso assim, deixar tanto ingresso de ralo por conta do setor visitante, tá certo? Eu quero falar agora sobre Alexander. Meus amigos, amanhã tem a convocação da seleção brasileira sub-20 para o Mundial e a tendência é que o Alexander esteja ali. E aí a gente fica naquele impasse, né? Todo tricolor acho que já debateu isso. Pô, vai liberar Alexander para o sub-20? Aí o pessoal vem lembrando da Copa do Brasil de 2005, liberou Arouca e Diego Souza, que acabou perdendo no final, muita gente acredita isso. E agora, cara, como é que vamos fazer? Cara, a informação que tem aqui, tá, é de que, vamos lá. Vamos traçar aqui as informações. Fluminense poderia pedir a liberação do Alexander? Sim, o Fluminense poderia. Não é data FIFA, tá? Não é data FIFA, então o Fluminense não é obrigado a liberar o atleta. E o Atlético Paranaense já sinalizou que não vai liberar o Vitor Roque, que é o atacante, o artilheiro da sua equipe, tá? O Fluminense vai liberar o Alexander? Aí é uma outra questão que ainda não temos resposta. O que temos aqui são alguns pontos para serem analisados. Primeiro de tudo, vontade do jogador. O Alexander entende, o jogador entende que disputar o Mundial Sub-20 seria muito bom para sua carreira. Ele entende que seria muito bom para sua carreira, então ele tem o desejo de ir disputar essa competição. O Fluminense, por sua vez, tem, né, um receio, vamos colocar assim, de ter um atrito com a CBF. Quando teve a convocação para os amistosos, o Fluminense pediu a liberação dele e ele não foi. Pedir a liberação também do Mundial pode causar um problema, pode causar um atrito. A CBF pode não gostar. Para trazer um exemplo aqui que eu me lembrei, quando eu estava vendo as pautas desse vídeo aqui, eu me lembrei disso. Não sei nem se vocês vão lembrar, cara. O lateral Mário Fernandes, que eu vou descobrir esses dias que estava no Internacional,
Na época que ele jogava no Grêmio, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Ele recusou a convocação. Chuta quantas vezes o Mário Fernandes foi convocado depois? 0. Nunca mais foi convocado. Tudo bem, Mário Fernandes ir para a seleção não é o mesmo peso do Alexander ir para a seleção sub-20. Mas isso acontece. A CBF não gosta, fica incomodada com isso. E isso pode sofrer tanto para o jogador dele não ser mais convocado, quanto para o próprio Fluminense. Eles podem simplesmente parar de convocar o jogador do Fluminense, o que é péssimo para a gente, que necessita bastante dessa valorização que a seleção traz para vender os ativos. O Fluminense, infelizmente, ainda é um clube muito vendedor, então a gente precisa dessa convocação, dessa valorização. Vale lembrar que em 2021 o Nino foi liberado para as Olimpíadas, mesmo o Fluminense tendo o jogo da Libertadores. A partida de ida, se eu não me engano, contra o Cerro Porteño, o Nino acabou não disputando por conta das Olimpíadas. Então, também não era data FIFA na época, o Fluminense acabou liberando por conta dessa questão da valorização do atleta, é algo que acaba pesando muito pro Fluminense. O que vai acontecer? Caiu no colo do Fernando Diniz. O Diniz vai conversar com o jogador, vai tentar resolver a situação, vai tentar ver ali, né, com ele qual é a prioridade, ou seja, vai tentar convencer o Alexander a não querer, né? O Alexander fala, pô, eu prefiro ficar no Fluminense. Que aí o peso é menor se o Fluminense decidir recusar essa convocação do Alexander. O Diniz vai conversar com ele, a gente vai ter ainda mais informações sobre isso, vai tentar desenrolar essa situação. Fato é, só do Brasileirão o Alexander ficaria de fora de 4 a 5 partidas, tá? Além de compromissos de Copa do Brasil, Libertadores, também tem por aí, né? O que tiver na semana ali, ele também não joga. Então são vários jogos aí que a gente ficaria sem o Alexander, que é um cara que é titular absoluto do Fluminense para mim no meio, e também é quem joga na esquerda quando o Marcelo não joga. Então, falei isso no vídeo mais cedo, né? O Marcelo é dúvida também na partida contra o River Plate. Meus amigos, perder o Alexander agora seria tudo que o Fluminense não precisa, tá? Tudo que o Fluminense não precisa. E também, falando de coisas que o Fluminense não precisa, acho que foi um pouco maldoso eu falar assim, né? Mas saiu a arbitragem, cara, da partida contra o Fortaleza, e meus amigos, eu tô aqui olhando pra baixo, que eu tô com a colinha aqui dos números desse cara, é aterrorizante! Rafael Claus será o árbitro de Fortaleza e Fluminense pela terceira rodada do Brasileirão, sábado, no Castelão. Olha esses números do Rafael Claus apitando jogos do Fluminense, tá? São 30 jogos do Rafael Claus, o Fluminense venceu 9 vezes, empatou 4 e perdeu 17 vezes. Esse aproveitamento já é terrível. Uso do VAR, tá? Com o Rafael Claus no comando. 5 vezes ele foi no VAR e decidiu a favor do Fluminense. Contra o Fluminense, foram 10 vezes. É o dobro de vezes ele decidindo contra o Fluminense. O que pesa aí em favor, né, pra galera otimista que quer, poxa, lá, Arauto do Caos. Quer ver uma notícia boa? Nas últimas 4 vezes que o Rafael Claus apitou o jogo do Fluminense, o Fluminense venceu. Então, dessas 9 vitórias, 4 são nos últimos 4 jogos. A gente tem uma curva de evolução, uma curva de melhora. Mas é um árbitro que o Fluminense costuma sofrer. Tá escalado pela CBF para apitar a partida contra o Fortaleza nesse sábado. Muita gente brincou, né? Eu vi nas redes sociais o pessoal brincando. Olha lá, foi só pensar em pedir a liberação do Alexander que a CBF já veio com essa martelada, né? É a questão do atrito, mas nesse caso eu acho que não tem nada a ver não, tá? O Rafael Claus, por mais que eu não goste, ele é um dos árbitros mais conceituados da CBF no momento, tá certo? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Deixe seu comentário, deixe seu like. Valeu, tamo junto. Um abraço.